Mas eu queria, não sem antes, né, passar pela questão do conflito na Ucrânia, que era quando nós anunciamos a live, o pessoal já... Como é que está essa coisa da retirada parcial do Oblast de Kherson por parte dos russos, NBC, CNN, falando na possibilidade de que políticos ou fontes americanas tenham dito que há a possibilidade concreta de utilização de armamento nuclear tático, essa tensão toda. E aí eu vou fazer o sentido contrário. Queria ouvir o comentário do William, e aí, William, se você puder emendar nas suas considerações, quiser fazer algum adendo, e depois da Consul Carolina, para que a gente possa concluir. Mas a grande questão, né? Pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar, mais gente precisa ter acesso a esse encontro que nós queremos aqui, se for possível para os nossos convidados, repetir em outra oportunidade. Há muitos temas ainda que ficaram pendentes. Como é que nós estamos hoje no conflito na Ucrânia? Então, William, pode fazer suas considerações, comentários, eventualmente alguma pergunta adicional e emenda aí as suas considerações. Pode divulgar suas redes também, acho importante. Claro. Maravilha, muito obrigado por essa pergunta, que eu entendo que, independentemente de onde nós formos conversar, ela sempre nos perseguirá. Como que está a questão da operação militar especial na Ucrânia? Fato. E eu noto, Rogério, pensando até nessa conjuntura geopolítica, da retirada de tropa, uma possível autorização informal, verbal, para os Zelensky fazer a paz, eu vejo isso como resultado das middle terms norte-americanas. A gente percebe o Partido Democrata perdendo muita influência, tudo bem, estou sendo hiperbólico aqui falando muita, só que não vai ter uma governabilidade confortável como eles esperavam. Tá para decidir, ainda não sei se saiu o resultado, acredito que é de Nevada, Geórgia, ainda da questão do Senado. Então a gente nota que está perdendo esse apoio até mesmo dentro, o quanto isso pode se tornar até mesmo caro para os cofres públicos norte-americanos. Então eu noto que em breve, se nós não tivermos um acordo de paz, mas um arrefecimento da guerra em favor da Rússia, reafirmando essa questão da multipolaridade, e não que eu seja pessimista em relação aos BRICS, mas eu noto que se a Rússia sai fortalecida dessa operação militar especial, o BRICS ele vai ganhar um fôlego novo na questão da multipolaridade, demonstrando que os Estados Unidos, né, desde aquele expediente de promover guerras híbridas nos países, perdeu. Não tem mais essa capacidade, a analogia é perfeita que a Consul Carolina coloca, não comanda tanto assim o bolo. De repente, dá o pitaco em qual vai ser o tipo da farinha, mas dizer como que vai ser repartido esse bolo, vai ser demonstrado que não. E de repente esse bolo aí vai ter que ser repartido com brasileiro, até com venezuelano, olha só. Então eu noto que esse conflito da Ucrânia não é só um conflito de atrito, uma guerra de terceira geração, é uma guerra de quarta geração, é uma guerra que envolve fatores psicológicos, e está na disputa ali o seguinte, é os Estados Unidos dando seu último fôlego como superpotência, ou até mesmo tentando reproduzir aquela situação de 91, do Bush pai, do unilateralismo. Olha como nossa capacidade militar ainda é uma política externa interessante para nos reafirmarmos. Eu costumo dizer o seguinte, todo político que está perdendo ou que está ameaçado nos Estados Unidos promove uma guerra. Isso eu lembro do Kennedy, quando começou na guerra do Vietnã, eu me lembro um pouco do Jimmy Carter. Então é o seguinte, eu percebo que essa tendência de querer confrontar contra a Rússia, e não estou querendo ser advogado aqui do Vladimir Putin de maneira nenhuma, mas a gente percebe ao longo da história essa certa movimentação. Então eu acredito que ao longo assim que sair o resultado do Senado norte-americano, é bem possível que tenha uma nova reviravolta aí. E dando minhas considerações finais, eu quero agradecer aí o Rogério Antablian por ser o anfitrião, ceder o espaço para que nós pudéssemos ter esse debate, como eu sempre digo, de alto nível. Agradecer a Consul Carolina pela amizade que a gente já está conseguindo construir, até mesmo aqui dos consulados, isso foi muito importante. Como já disse na época do podcast, a nível pessoal é uma satisfação
muito grande e profissional, eu sei que cada vez mais vai se intensificar. Muito obrigado, William. Boa noite, obrigado pela presença. Espero que nós possamos repetir. Muito gentil da tua parte. Consul Carolina, por favor, essa questão da Ucrânia emendada nas considerações finais para que nós possamos ir na sequência para o comandante Farinazzo. Obrigada, Rogério, obrigada, William. Sempre um imenso prazer. E vamos repetir, sim, vamos fazer, porque de fato temos muito assunto e precisamos, né, de mais lives para a gente conseguir debruçar sobre todos os temas aqui. E aí, começo até, na verdade, já pontuando, antes de eu falar das considerações, eu comento aqui dos comentários que eu consegui ver, mas questão da Ucrânia. A despeito de todos querermos que isso se resolva o quanto antes, obviamente, e todo o retorno das negociações, das vias diplomáticas o quanto antes, obviamente, esse é o nosso desejo, e alimentamos ainda uma esperança de que a proximidade do inverno europeu, o próprio clamor da população, então a movimentação popular é muito importante, é uma pressão que se exerce sobre os seus governos, que pode ser um fator decisivo muito importante, sim, toda essa movimentação popular, essa pressão popular, né, dentro da Europa, para que tudo possa caminhar para uma resolução mais rápido possível. Então, sim, a despeito de toda essa esperança, de todos os nossos desejos e esforços para que isso aconteça e que a gente possa assistir um retorno das vias diplomáticas o quanto antes, nada disso interessa exatamente ao grande financiador de tudo isso, que são os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos lucram muito com o conflito, lucra muito com qualquer guerra em andamento. Então, o PIB norte-americano, como nós já sabemos, é dependente das questões bélicas e financia-se dessa forma. E, inclusive, a gente pode ver isso a partir das grandes apostas, né? Eu chamo de grandes apostas, mas que o grande dinheiro empenhado, né, a favor da Ucrânia, feito pelos Estados Unidos, né? Não é doação, não existe doação de milhões e bilhões repetidamente para um país em conflito. Não, né? É um investimento que se quer retorno. Eu te dou o dinheiro e te coloco meu dependente nesse sentido, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos estão levando a Ucrânia para si, né, está comprando a Ucrânia, mas vai querer um retorno de tudo isso, isso é muito óbvio, né? E os Estados Unidos têm esse retorno, tanto através da indústria bélica, né, da indústria armamentista, né, quanto depois através de uma exploração direta ou indireta da própria Ucrânia. Então, sim, é um investimento feito, né, para se ter retorno. E as apostas são mais altas. Quanto mais dinheiro os Estados Unidos envia para a Ucrânia, mais difícil fica resolver tudo isso, mais difícil fica resolver por vias diplomáticas em um curto espaço de tempo. Então, a pressão que a própria Europa faz é o que, na verdade, alimenta um pouco a esperança para que isso possa, de uma certa maneira, voltar ao menos às conversações, né, entre Rússia e Ucrânia, para que a gente consiga chegar numa situação um pouco mais apaziguada, né, do conflito, e que sim, os diálogos possam ser retomados, né? Mas, a cada vez que os Estados Unidos aprova mais novos pacotes de milhões e bilhões para a Ucrânia, né, mais difícil isso fica. Esse é o primeiro ponto, né, que é importante a gente entender isso e ter isso muito claro. Agora, há sim uma desescalada no sentido nuclear, né, de armas nucleares, táticas, sim, porque não é de interesse de ninguém que isso aconteça, que isso seja usado, né? Então, assim, a Rússia não faz esse tipo de ameaça, não ameaçou usar armas nucleares táticas, a não ser que ela sofresse ataques primeiro, né? Então, obviamente, aí, em resposta, aí é outra história. Em resposta, tudo pode acontecer, mas não como um primeiro ataque, não que isso seja plano de nenhum dos países envolvidos. Então, esse, no momento, é uma preocupação em manter uma desescalada dos ânimos e dos discursos nesse sentido, né? E isso nós podemos dizer que sim, acontece. Agora, sobre tudo que está acontecendo agora, nas operações, e sobre Kherson, né, que envolve ali, quer dizer, estaria a Rússia saindo, né, mesmo da cidade, eu até postei hoje, está lá nos meus stories, até um vídeo brevezinho que a Sputnik fez
a respeito disso, até comentando a fala de um ex-general britânico, dizendo o quanto os militares russos, né, e soviéticos, desde a época soviética e russa, são bons em unirem suas estratégias, né, táticas e militares para tentar atender os seus interesses. Então, assim, nada é exatamente o que parece ser, né? E quando estamos em conflito, essa é a grande verdade, né? Você pode parecer que está batendo em retirada, porque você pode estrategicamente, taticamente, ser beneficiado quando você faz esse tipo de movimentação, né? Então, assim, não tem uma desistência da Rússia, não há uma saída, uma entrega da Rússia, nada disso, né? O que existe são estratégias, são ações táticas militares acontecendo, né? Isso, inclusive, o comandante Farinazzo pode explicar muito bem do que está acontecendo. Então, assim, não sejamos ingênuos, né? Então, até postei isso lá. E agora, claro, queremos que tudo isso sinalize para que a volta das negociações possa acontecer. E aí a Rússia sempre se manteve a postos para a retomada dessas negociações, para que as vias diplomáticas pudessem ser retomadas, nunca se negou a isso, mas também não está disposta a fazer isso de uma maneira que se sinta ameaçada, né, e que a conversa comece num teor de você está nos ameaçando, é a Rússia quem está ameaçando, o discurso da Rússia de uso de armas, não é. Então, as vias precisam ser retomadas a partir do momento em que a Rússia já fez grande progresso, muita coisa já mudou, tem, né, as 2 novas repúblicas e 2 novas regiões já incorporadas à Federação da Rússia, então muito já aconteceu, já tivemos um desdobramento muito importante esse ano, né, e desses meses da operação militar, e que as conversas precisam ser iniciadas a partir disso, né, o que já aconteceu. Não dá para ignorar o que já é fato. Então, vamos conversar, negociar ou renegociar, mas a partir do reconhecimento das ações e daquilo que já foi feito, daquilo que está ainda em andamento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, cada dia é um dia, porque quando se está em conflito, né, a gente vai acompanhando cada dia e cada nova ação, ela precisa ser reavaliada e ser refeita. Por isso, inclusive, né, Rogério, que você se dá o trabalho de fazer isso aqui diariamente, de fazer essas análises, porque, de fato, tudo pode mudar a qualquer dia, né? E a gente vai acompanhando, e à medida que se acompanha, a gente confirma certas análises, né? Coloca em xeque algumas outras, e assim vamos reavaliando, e esse é o xadrez geopolítico. É assim que